Bom dia, oitavo ano. Hoje a nossa aula de hoje será sobre gravuras, sobre artes, né? Nós estamos no módulo 4. Depois a gente vai dar outros conteúdos e depois, em seguida retorna novamente para o livro para finalizar no quarto bimestre, certo? Então a gravura, ela surgiu, no caso, a gravura, a xilogravura ela surgiu 400 anos depois de Cristo, tá? Uma das mais antigas xilogravuras foram justamente criadas, no caso, pelos chineses, em 1907, e tem como um livro, né? O livro é a Sutra do Diamante, que foi realmente criada por, no caso, um escrito sânscrito, onde fala sobre a importância da gravura em si. A gravura, quando ela foi especificada, se observa que hoje, atualmente, no caso de hoje, tirando dos anos 400 depois de Cristo para a nossa atualidade, a gravura em si, nós temos até agora carimbos, né, com gravuras, imagens com gravuras, nós temos palavras, mensagens, né, onde você carimba, esses carimbos muitas vezes são em madeiras, né, também colocado em plásticos bem duros para facilitar o trabalho das pessoas. Então a xilogravura surgiu, como vocês viram, né, ouviram em 1907, e no caso a Sutra do Diamante, a Sutra Sagrada, eram escritos em sânscritos 400 anos depois de Cristo, ok? Então você observa a questão do surgimento das gravuras. Elas vieram justamente para quê? Para mostrar as caricaturas, mostrar o sofrimento na época dos chineses, o sofrimento dos escravos na época do descobrimento do Brasil. Então, através das gravuras, você pode ver hoje muitas coisas, né? Você pode contestar o acontecimento de hoje com o passado, através das cores, né, do formato. Então, tudo isso representa a questão da invenção, né, a invenção da imprensa. A imprensa surgiu justamente para isso, para levar os conhecimentos através não só das gravuras, mas também através da escrita, ok? Então agora nós vamos fazer um esquema realmente baseado na arte da expressão da comunicação, onde fala sobre a questão da gravura, né? Gravura de árvore, observe essa gravura de hoje e compare com a anteriormente. São realmente bem diferentes, né? Então observe também as formas do registro dado pela humanidade, as gravuras que são usadas para se referir, no caso, na época da história, no início da história. Você observa os desenhos feitos, né, nas pedras. Tudo isso faz parte das gravuras, para dizer ali que naquela época existiam pessoas que moravam, que foram naquele local, né, onde se escondiam muitas vezes, ou se protegiam do sol, se protegiam da chuva. Então tudo isso existia nas cavernas. Então agora nós iremos copiar, né, conteúdos baseado para que você visualize melhor e possa entender e fixar o conteúdo, certo? Vamos observar agora a agenda, por favor.
Agenda de Artes, 8º ano, 13/8/20. Tema é gravuras. Então, exercício é no caderno. Lembrando a vocês também que vocês têm um trabalho a ser entregue amanhã sobre tipos de viola, né? Onde vocês irão apresentar 3 músicas sertanejas, né? 3 letras de música sertaneja para entregar amanhã esse trabalho de artes, né? 8º. Então, observe, no caso aqui, o surgimento e no desenvolvimento da gravura. A xilogravura é uma forma mais antiga de gravura, não é isso? Então, vamos lá. Xilogravura. Xilogravura é forma antiga. Nós temos aqui xilogravura. Forma mais antiga de gravura. Certo? Que são os tópicos. Os chineses na data de 868 anos depois de Cristo, né? Caso do livro budista, que é a Sutra do Diamante, onde a Sutra do Diamante era escrito em sânscrito em 400 depois de Cristo. Escrito em sânscrito em 400 depois de Cristo. Então, é uma xilogravura antiga, é uma gravura muito antiga, das mais antigas, né? E ela surgiu depois pelos chineses, né? Nesta data determinada. Depois veio o quê? Veio o livro budista, né? Criado, no caso budista, criado por Buda, é a Sutra do Diamante. E essa sutra ela é escrita em um sânscrito 400 anos depois de Jesus, né? Foi um movimento, foi no caso encontrado no noroeste da China, em 1907, certo?
Nós temos também, como outro detalhe sobre a xilogravura, é sobre o maciço. Você pode chamar de massivo, né? O massivo, que foi que é o uso da xilogravura. O massivo representa, no caso, o uso da xilogravura. Gravura. Que foi em 1455. 1455. Pelo Ourives alemão, Jones Gutenberg. Jones Gutenberg. Nessa época, o Jones Gutenberg, ele também fez a tradução da Bíblia Sagrada, né? Foi a tradução da Bíblia Sagrada, que era traduzida do latim. Ele traduziu a Bíblia Sagrada do latim. Tá? Então, dando continuidade, vocês observam aqui, né? Toda a parte da xilogravura. Depois temos observação também da questão da gravura. Depois da xilogravura vem as gravuras. Aí nós temos o que? As imagens que foram aperfeiçoadas, né? Depois vieram o que? As fotos que vocês já viram desde o sexto ano na questão, né? Fotos, depois da xilogravura vem as gravuras aperfeiçoadas. Depois as fotografias, o autorretrato, o retrato, né? E em seguida vocês observam que hoje vocês podem fazer a foto até através de selfies, né? E agora a gente vai sair da xilogravura e vai passar para quê? Para a gravura. Porque a xilogravura foi a mais antiga forma, né, de apresentar as gravuras. Trazida pelos chineses, como eu disse aqui, nessa data, de 868 a.C., depois de Cristo. E em seguida Buda, né, que teve, no caso, a doutrina budista, e criou o quê? Buda criou uma sutra, né? Uma sutra, e essa sutra foi escrita depois de Jesus, né? Onde foi encontrado? Ela foi encontrada no noroeste da China em 1907. E dando continuidade
Nós vamos observar também aqui a questão, a imprensa, a invenção da imprensa, né? Como eu disse, a imprensa, no primórdio mesmo da história, naquela época da libertação dos escravos, né? As pessoas, elas ficavam, existia a imprensa naquela época, onde elas juntavam, tinha um jornal, né? Juntava as letras e dali eles formavam e criavam as notícias, davam as notícias, né? Através da imprensa, que era muitas vezes eles faziam dentro do quarto, os abolicionistas, eles faziam dentro de um quarto deles, ou numa casa, ou num local bem reservado, porque muitas vezes você não poderia descobrir onde eram feitos, né? Que naquela época você não poderia ser descoberto de muitas coisas. Muitas vezes você tinha que fazer tudo por escondido, tá? Porque senão você sofria consequências. Então a invenção da escrita, ou a invenção da imprensa. As xilogravuras eram adotadas para reproduzir imagens e textos, né? Porém, essa técnica era limitada e apresentava folhas na reprodução de detalhes. Depois que eles preparavam tudinho, aí eles eles distribuíam, não vendiam, né? Eles distribuíam, porque através da mensagem, através da publicação, é que eles conseguiam pessoas para ficar do lado deles em prol de resolver muitos problemas, né? Então tem as gravuras, na questão das gravuras. A gente já falou sobre as xilogravuras, agora as gravuras. Na questão das gravuras, se viram para quê? Para ilustrar as grandes edições dos jornais. Você observa que o jornal de hoje, o Povo, o Diário, então você observa a Tribuna, né? Então você observa que eles têm gravuras no jornal, porque tem muitas coisas escritas, né? Mas também tem as gravuras. Por quê? Porque chamam a atenção, para chamar a atenção a gravura, como se fosse uma forma de acordar o povo para a realidade, trazê-lo para a realidade, né? Então, ilustraram grandes edições até meados do século XIX. Ilustraram grandes edições até meados do século XIX. O Brasil, no caso, a gravura ainda é bastante utilizada aqui no Brasil. A gravura é muito utilizada, né? O Brasil utiliza bastante, a gravura. Utiliza bastante a gravura, principalmente na literatura, Você observa nos livros literários, né? No Brasil, a gravura, os livros literários, de literatura infanto-juvenil, livros de literatura mesmo, no caso, para pessoas de uma certa idade, no caso, 18, 19 anos, né? Literatura infantil, literatura moderna, barroca, tudo isso é utilizado, os livros de literatura, é utilizado gravuras, literatura. Por quê? Porque através da gravura
você muitas vezes entende melhor o assunto, tá? Você lê, né, com bastante atenção aquela história literária, tá? Aquela escola literária, mas através da gravura você especifica mais. Através da gravura você observa mais como eram as cores utilizadas naquela época nas gravuras, o vestuário daquela época. Porque se nos livros, ou mesmo nos jornais, ou nas revistas, só falarem e não tiverem gravuras, o que acontece? A pessoa vai ficar com um pensamento mais abstrato. Então, o que acontece? A gravura serve para concretizar a informação, certo? No Brasil utiliza bastante a gravura, principalmente na literatura de cordel, né? De cordel, literatura infantil. Você observa também no caso dos livros de cordéis, né? Que vocês conhecem muito bem, que eu já trabalhei com vocês. Literatura de cordel. Você observa o cordel nordestino. Observa logo que na capa eles colocam o quê? Colocam um cacto, a seca, né? O solo rachado. Então eles colocam algo para especificar o cordel, entendeu? Então a gravura já serve para atrair a pessoa para ler aquele cordel. Se você vai ler, no caso o cordel de Patativa do Assaré ou Ariano Suassuna, o que acontece? Eles colocam a foto do Patativa ou algum poema dele através da gravura. É um poema dele que tem lá no cordel. Eles pegam aquele cordel, aquele poema, imaginam o conhecimento que tem naquele cordel e fazem a gravura da capa daquele cordel, certo? Então, a gravura, ela atrai a criança para ler aquele livro, através da cor, do tamanho das gravuras. Observe os livros da educação infantil, né? Fundamental 1, até mesmo Fundamental 2, no médio, tem as gravuras. Para eles fazer o quê? Uma especificação. Como fosse também um exemplo de tudo, para você entender melhor. Então, observe que depois da xilogravura veio o quê? Que foi a mais antiga, veio as gravuras para aprimorar os desenhos, as pinturas. É tanto que nessa época aqui da gravura, tanto antiga como agora, eles usavam o que? A monocromia. O que é a monocromia? É a pintura de uma só cor ali, agora com cores específicas, com cores diversificadas. O verde era um verde escuro, verde sombreado, verde claro. Então ele mudava as especificações, misturavam às vezes as secundárias, né? Mas tinha a monocromia ali, né? Onde você também fazia a leitura daquelas cores, a leitura daqueles desenhos. Temos também os tipos de técnicas materiais, técnicas e materiais. Né? Então, nesse tipo de técnicas e materiais, tem o quê? Tem, no caso, de alto relevo, gravura em relevo, gravura em relevo, gravura em... O que é a gravura, no caso, em relevo? Gravura em relevo é o que recebe a tinta, né? É o que recebe a tinta, e o sulco aparece em negativo.
Gravura em relevo. É aquela, você muito bem, você pega um desenho de letras ou então uma gravura qualquer, aí você faz aquele desenho, depois faz o contorno dele todinho, pega a tinta e passa, certo? Quando você retira, o que acontece? Tá ali realmente o negativo da gravura, tá? Que é chamado de gravura em relevo, é o negativo daquela gravura, tá? Nós temos também a gravura em cavo, gravura em cavo. Em cavo. Essa gravura em cavo, o que seria? É uma ressalta, né? Ela ressalta o depósito